Boa tarde, meu nome é Carolina Miranda, eu curso Geologia e hoje vou apresentar um pouco sobre a caracterização isotópica da matéria orgânica nas formações Serra de Santa Helena e Sete Lagoas do Grupo Bambuí. Bom, o Grupo Bambuí ele possui idade neoproterozoica, período esse que foi marcado por intensas mudanças ambientais que podem ser estudadas utilizando sistemas isotópicos delta carbono 3 e delta oxigênio 18, porque eles desempenham um papel essencial na reconstrução de eventos ambientais, climáticos e biológicos na história da Terra. Então, para fazer essa reconstrução paleoambiental, a gente normalmente costuma usar esses sistemas isotópicos. Bom, em relação ao grupo Bambuí, ele é uma extensa sequência carbonática siliciclástica que ocorre na parte centro-leste do Brasil, com suas unidades basais representadas pela formação Sete Lagoas, seguida da formação Serra de Santa Helena, como a gente pode ver aqui na estratigrafia. A formação Sete Lagoas é uma sequência carbonática, que é seguida, então, pela sequência perito-carbonatada de Serra de Santa Helena. Para a realização da pesquisa, foram coletadas cerca de 120 amostras do testemunho de sondagem 1PSB-14MG entre as profundidades 430 a 220 metros da estratigrafia, sendo 430 a 327 metros o topo da formação Sete Lagoas e, acima disso, tudo é Serra de Santa Helena. Foram utilizadas duas metodologias principais para a preparação das amostras para as análises de matéria orgânica e isótopos de carbono e oxigênio. Para as análises de carbono e oxigênio, foram feitas essa listagem aqui das etapas, enquanto para análise de matéria orgânica foi feita a preparação e análise palinológica, como mostra esse fluxograma, bem resumido, porque não dá para detalhar muito por causa do tempo. Então, as amostras foram tanto preparadas quanto analisadas nos laboratórios do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Bom, em relação aos resultados de discussões, foram gerados 4 produtos principais, que foram as curvas isotópicas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, iniciando pela assinatura isotópica do delta carbono oxigênio 18. Então, aqui a gente percebe que os valores eles começam bem mais negativos e chegando até menos 12 per mil e seguem até menos 1 per mil, gradando então para valores mais positivos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essas bolinhas amarelas são as análises que foram feitas no presente trabalho, enquanto as bolinhas azuis são uma comparação, são os dados do trabalho de Batista 2020. Então aqui a gente faz também essa comparação. Aqui nessa primeira curva a gente percebe que eles têm uma boa correlação, então é indicativo de que as análises do presente trabalho possuem uma boa qualidade. Bom, então levando em consideração os fatores principais que afetam a razão do delta oxigênio 18, a porção ao topo ela pode estar relacionada com a precipitação do carbonato em períodos glaciais, ao contrário da porção mais basal, que pode estar associada à precipitação de carbonatos em ambiente de água hipersalina. Então aí a gente já percebe uma grande mudança na evolução paleoambiental. Em relação aos dados de carbono orgânico, eles têm um comportamento semelhante, né? Inicialmente mais negativos e vai aumentando para intervalos mais positivos em intervalos menos profundos. Então, ele varia de menos 28 a menos 19 per mil, e essa variação ela pode ser reflexo de um evento de fracionamento isotópico, porque ele pode tanto enriquecer quanto empobrecer o carbono orgânico. Então, os altos valores de Serra de Santa Helena, eles são reflexo da grande bioprodutividade com suas altas taxas de soterramento de matéria orgânica no ambiente marinho, assim também como a alta produtividade de carbono altigênico nesse contexto. Bom, em relação à terceira curva, a curva isotópica de delta carbono 13, a gente percebe também uma boa correlação com o trabalho de Batista, e aqui a gente tem uma variação entre os valores de menos 3 a 11 per mil. E esse comportamento ele é condizente com as assinaturas, com outros trabalhos que apresentam as mesmas sucessões neoproterozoicas. Isso sugere que essas assinaturas elas também ocorrem em outros lugares do planeta. Então, isso acaba afirmando a hipótese de extensão global, que ocorre tanto, no caso, no Craton de São Francisco, como em outros lugares do planeta. A gente tem alguns fatores que podem justificar esse comportamento, que são aumento das taxas de soterramento de carbono, aumento da composição isotópica do carbono, ou um paleoambiente anóxico, porque ele acaba relacionando a estratificação redox, acaba gerando a estratificação redox do oceano.
E por fim, a gente tem a quarta coluna, que é a curva isotópica do delta carbono 13, agora é o delta maiúsculo, que representa a diferença entre o delta carbono 13 e o delta oxigênio e o delta carbono orgânico. Então a gente tem que esses valores isotópicos eles variam de 21 a 32 per mil, com aumento gradual de maneira mais dispersa. Bom, então, com o trabalho apresentado, percebe-se que o ciclo global do carbono e oxigênio eles desempenham um papel essencial no que tange o estudo dos processos paleoevolutivos do oceano e da atmosfera. Então, por isso, quando a gente vai estudar ou vai realizar uma reconstrução da evolução de eventos ambientais, climáticos e biológicos da história da Terra, eles são muito importantes, porque eles acabam permitindo, então, o maior entendimento da paleoclimatologia do planeta Terra. É isso, gente. Obrigada.